Bom, pessoal, quero conversar com vocês uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a falar de constelação, né, vocês já viram em outra aula sobre o organograma da empresa. E agora nós vamos falar especificamente de constelação. A constelação tem alguns pilares da constelação, tá? E um deles é a hierarquia, né? Nós temos as ordens aí da constelação e eu vou especificar mais aqui da hierarquia. É muito interessante que as pessoas entendam que uma empresa que está constelada, ela vai funcionar muito melhor. Por quê? Porque esta ordem de cima para baixo, de baixo para cima, é muito bem estabelecida. Então vamos entender isso aqui na prática como seria. Tá? Então, ó, vamos supor, né? Vamos entender que você chegou aí no final dessa formação e você entendeu muito claramente a importância da constelação e você entendeu as suas falhas que você estava cometendo. Tá? Na constelação, a gente entende que essa hierarquia ela deve ser mantida de cima para baixo, né, e de baixo para cima. Como que isso funciona? Nós temos aqui o setor de serviços e nós temos um colaborador que faz o serviço internamente na empresa. Esse colaborador que presta o serviço, esse técnico, ele tem um problema. Às vezes um problema até entre outro colaborador, pode ser um conflito com os dois colaboradores. E aí, vamos imaginar que essa empresa não entende nada de constelação. O que ele faz? Ele é muito próximo do sócio, né, da empresa, chega e fala assim, não, aqui aconteceu isso, papá, papá, papá. Aí o sócio vem e vai conversar direto com esse colaborador, com outro colaborador que gerou o problema ou com os dois junto. E aí, aquela conversa ali pode ser resolvida ou não, mas o que acontece é que isso acaba tirando a autoridade do supervisor desses dois colaboradores. Então é muito interessante que a gente entenda que essas pequenas ações que acontecem, essas pequenas atitudes, elas atrapalham a hierarquia que é pré-estabelecida na empresa, tira a autoridade do supervisor. Então, vamos imaginar agora que essa empresa está constelada, ela tem a visão da constelação muito bem difundida. E bem difundida por quem? Começa dos sócios, tá? Por que começa dos sócios? Na hora que esse colaborador chega e fala, olha, eu estou precisando de conversar com você por causa de um problema tal e tudo, ele vai arrumar uma forma, né? Nós vamos conversar muito sobre comunicação, sobre PNL, vamos arrumar uma forma de comunicar com esse colaborador que ele deve procurar o supervisor para resolver aquele conflito. E aí, esse supervisor, ele tem que estar capacitado para resolver o problema. Agora, vamos imaginar que você está num processo de construção dessa hierarquia. Você está num processo de construção da sua liderança. Neste momento, você procura o supervisor e vem conversar. Olha aqui, está acontecendo uma situação, você está por dentro dessa situação? Como que você acredita que pode ser resolvido? Porque a pessoa me procurou e a gente precisa de resolver essa situação. Aí trata com esse supervisor entende a situação, lida com os dois colaboradores e corrige ali a hierarquia. Então é muito importante que entenda esse caminho. Aqui no caso, aqui ainda teria um outro líder. O sócio conversaria com esse líder, que é o gerente geral. Esse gerente geral conversa com o líder daqui para conversar com o colaborador. Então, se a gente observar isso em empresas muito grandes, o que acontece é que isso funciona muito bem. Porque o colaborador ele já entende que ele tem que procurar o supervisor dele. E se ele for um nível acima, aquele nível acima não vai atender ele. E aí cria uma cultura de uma empresa constelada. E isso é muito interessante. Só que essa cultura ela só acontece quando os dois sócios estão juntos. Isso é um valor da empresa. O tempo todo aqui eu vou falar de valores, porque o valor é o que norteia a empresa, é o que faz ela andar para o mesmo caminho. Quando nós temos valores diferentes, às vezes a gente começa um puxar para o lado, outro puxar para o outro. Então, é um acordo dos dois sócios? Os dois sócios acreditam nisso? Que isso é importante, essa hierarquia? Sim. Aí começa a funcionar tudo para baixo. Caso um sócio não entenda esse poder, para mim isso aqui é um superpoder, a constelação traz um superpoder para o empreendedor. Quando isto é entendido por um e não por outro, começa a ter problemas de liderança para todo lado da empresa. Por que isso acontece? Porque parte dos setores pode começar a entender, outra parte não. Porque, mas por que tal pessoa me atende e você não me atende? Aí já começa a gerar problemas entre os colaboradores com o próprio dono da empresa, com o próprio líder. Não, mas você é muito estrelinha, você não quer, você quer que
você não quer conversar comigo, começa a surgir coisas paralelas que não são interessantes. Então, resumindo, é muito interessante que nós entendemos que a constelação, a cultura de constelação, ela tem que funcionar de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é uma educação que a gente passa constantemente para os setores e esses setores repassa para baixo. Aí, todo o tempo aqui nessa mentoria, eu vou falar muito de como que a gente tem que ser estratégico hoje em dia. No passado, vamos voltar lá no passado, o pai batia no filho, porque apanhou do pai dele. E passava de pai para filho. A educação acontecia através de bater. O filho apanhava para aprender. Isso veio mudando, veio evoluindo. Nós chegamos no tempo de hoje, que a geração de hoje, você tem que tomar cuidado da forma que fala com eles, porque senão você perde a performance daquele colaborador. E isso é muito legal, é uma evolução muito legal. Nós estamos num mundo muito mais moderno, então o que a gente precisa, né, de absorver? Essas habilidades de lidar com pessoas de uma forma carinhosa e de forma bem estratégica. E essa forma estratégica, quando você implanta essa cultura na empresa, desta comunicação, que eu vou aprofundar em outros vídeos, o que acontece é, qualquer pessoa nesse sistema, seja 30, 50 pessoas, que estiver fora da visão da constelação, ela vai ficar notória, vai ficar fácil de identificar essa pessoa. Então imagine que a cultura é muito forte dos sócios, que já implantou essa cultura na liderança. Chega uma pessoa e que ela não tem essa visão clara da constelação e ela não aceita, ela não encaixa no sistema. Né? A gente tem que entender que uma empresa é um sistema todo conectado. E aí, se uma parte não conecta com aquele sistema, né, imagina, vamos fazer uma analogia, imagina que todo mundo aqui nessa empresa só fala inglês. A única linguagem que fala nessa empresa é inglês. E eu estou comparando o inglês com constelação. Então, todas as pessoas que falam inglês, elas estão consteladas. Chega uma pessoa aqui falando português. Ela não vai ser compreendida por ninguém. Né? Então, a gente podia entender dessa forma aí. Aí essa pessoa, das duas, uma. Ou ela vai entender a nova língua, né, que ali é o inglês. Ou seja, ou ela vai entender o sistema que aquela empresa é uma empresa constelada, ou ela automaticamente vai ser desligada da empresa mais cedo ou mais tarde. Isso é muito interessante que quando já está bem estabelecido na empresa, na contratação, isso é deixado claro para o colaborador. E é uma condição de que se ele entender, ok, se ele não entendeu, ok também, mas ele não vai encaixar no quadro da empresa. É uma coisa que a gente deve sempre estar pensando. A minha empresa está constelada? Faz sentido para você? Será que a sua empresa não estar constelada te dá mais trabalho do que você imagina? Sabe o que acontece demais? Quando nós não entendemos a visão da constelação na empresa, como nós não entendemos esta necessidade de hierarquia, de respeitar, é normal que o empresário, você, está trabalhando demais e produzindo pouco, porque você está tirando a autoridade de toda a sua liderança. E pior, você contrata uma pessoa, dentro de pouco tempo essa pessoa não dá certo, mas é porque o culpado bem provavelmente foi você. Bem provavelmente você não soube dar para essa pessoa os poderes que ela precisava. A liderança que ela precisava dependia da sua validação e muitas das vezes depende de uma coisa básica, do seu não. Às vezes, esse líder de algum setor, ele não vai encaixar na sua empresa porque você interferiu num sistema que ele deveria resolver. Agora, por quê? A gente ainda vai conversar muito sobre isso aqui. Provavelmente são os seus gatilhos mentais, as suas inseguranças que estão enraizadas aí de alguma forma e que você não percebe, mas provavelmente está atrapalhando toda a sua gestão e todo o seu sossego. Tá? Então, se você lembrar de um empresário muito bem sucedido e você vê que ele está muito tranquilo, você pode ter certeza que a empresa dele tem uma visão clara de constelação. Mesmo que não fale, porque constelação não são todos os profissionais de RH que utilizam o termo constelação. Eles falam de hierarquia, falam de seguir os processos, né? Aqui independe do termo que a gente vai usando. Agora, é fantástico utilizar a constelação em qualquer lugar que a gente tiver inserido, seja no grupo de amigos, na família. Quando você desrespeita pai e mãe, você pode ter certeza que uma hora ou outra
o sistema familiar vai dar problema se já não tiver um caos. Então, constelação é uma coisa que a gente ainda vai aprofundar mais, mas é uma coisa que transforma a vida pessoal e profissional. Faz sentido para vocês? Comentam aqui para mim o que você mais achou interessante aqui nesse vídeo.